Pronto. Boa noite. Terça-feira, 8h30, né? Mais uma live, mais um momento especial, tá? Para mim, aonde eu, tá? E o meu convidado, né? Paulo Lobo, especialista em comportamento canino aqui em Fortaleza, vamos estar passando para vocês um pouquinho desse assunto tão interessante que é primordial nesse primeiro relacionamento, né, pessoal, do tutor com o cãozinho, aonde tudo começa, aonde começa esse período maravilhoso de em torno de 15 anos, aonde o tutor vai experimentar a sensação de conviver com um pet, né, e aproveitar de todos esses benefícios, né? É maravilhoso. Boa noite a todos, né? Vou acenar aqui um pouquinho para a turma, né? Que legal, tá? É uma satisfação imensa, tá aqui com vocês, as pessoas maravilhosas, né? Falando um pouquinho, o Paulo já entrou aí, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tão interessante, que se começar de uma forma que não seja a melhor forma possível, né? Esse relacionamento que tinha tudo para ser maravilhoso, né? Harmonioso, digamos assim, prazeroso, vai se tornar, algumas vezes eu recebo tutores do meu consultório que estão chateados, estressados, né, preocupados, né? Então muito disso daí acontece às vezes por falta de informação, né? Então informação é tudo, por isso que eu estou adorando essas lives que eu venho fazendo com, né, os convidados que só tem a acrescentar, né? Muito legal, tá? Eu espero que vocês gostem bastante. Eu vou adicionar aqui, tá, o Paulo, tá? Só um momentinho, vamos lá. Pronto. Dividiu a tela. Aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Ajeitando aqui Legal. meu tripé para melhorar aqui a posição Vai lá, ajeita aí, da tela. tá? Seja bem-vindo a essa live maravilhosa que está sendo assistida por pessoas queridas, Com certeza. clientes, amigos, né? Clientes que são amigos já, pessoas que seguem meu trabalho, que me admiram. É por isso que é realmente uma grande satisfação, tá? Realmente de coração mesmo, tá? É muito gostoso. Eu fico ansioso. Hoje eu fiquei durante o dia, eu fiquei, poxa, hoje é o dia da Da live, live. ainda mais para falar de um assunto desse tão legal, né? Que Legal. é desse momento fantástico, né? Eu recebo muitas pessoas. Essa semana passada e essa, eu devo ter recebido mais ou menos eu acho que uns 10, 12 tutores, né, com seus filhotinhos, querendo informações, querendo dicas, né, de como, né, começar essa relação tutor-pet da melhor forma possível, tá? E ninguém melhor aqui do que você para Opa, estar, né, legal. acrescentando, vindo acrescentar. Tá com seu filhão aí? Cadê? Mostra ele aí para turma. Cadê? É um E, Poder? Ah lá, lindão! Senta lá aqui. É o É o Argo. Argo, Argo, Argo. Argo. Sabia que eu já tive um cãozinho chamado Argos? Ah, já teve? Ah, um pitbull. Ah, Já legal. tive, quando eu tinha aí meus 18, 19 anos, por aí.
Esse aqui é Muito Argo. legal. Tem um F Chamava no final. Argos. Ele era no plural. Esse aqui é Argo. Tivemos bons momentos juntos. Né? Inclusive eu Saía lá em botei, Vitória, né? Quando eu eu ia morava lá. colocar em homenagem ao meu outro cãozinho, eu tive um borderzinho que viveu 10 anos e infelizmente com 10 anos ele faleceu de câncer, né? Foi? Aí era Iron. Era o Iron. Aí eu queria botar Ah, o mesmo tá. nome Iron, mas não quis. Depois preferi mudar. Dei só parecido. Legal. Paulo, vamos lá então falar um pouquinho de pet, falar um Pra pouquinho de cima. prevenção, de bem-estar, de posse responsável, de prazer. Vamos lá? Vamos sim, com certeza. Tá. Ansioso. Então, o tema da live, né, como a maioria, né, que está assistindo já sabe, né, é adquirir. A primeira live que a gente fez, né, foi como adquirir o pet da melhor forma, né? Isso mesmo. Isso Essa mesmo. agora, né, essa de agora vai ser e agora? Eu escolhi, tá? Já sei qual é a raça, já comprei, adquiri meu petzinho, adotei, comprei, seja como for, e agora ele chegou em casa. E agora, o que fazer? Então, eu já faço essa pergunta logo aí para você, Paulo. Vai lá. O que fazer? Vamos lá. Doutor Rafael, o que eu costumo dizer para os clientes, amigos, né, ultimamente, muitos amigos também, até amigos de infância têm me procurado para essa área comportamental. E o que eu costumo dizer, crucial, de início, a primeira coisa que tem que se fazer antes de trabalhar o comportamento de um cão é saber se ele está bem patologicamente, né? Se ele não tem algum tipo de doença, como é que vai ser o ciclo de vacinação, qual é a última vez que ele foi vermicugado. Então, a primeira coisa que eu digo, olha, leva no profissional veterinário, né? Vai lá no veterinário, ele vai fazer uma avaliação, saber como é que tá os olhinhos, vai perguntar como é que tá as fezes e vai começar o ciclo de vacinação, né? Voltando de lá do veterinário, a gente se encontra. Eu costumo dizer, doutor Rafael, que o interessante, inclusive eu já lhe vi falando muito sobre a medicina veterinária preventiva, e eu costumo também indicar muito a consultoria comportamental preventiva também. É muito melhor criar um cão sem maus hábitos do que esperar ele criar maus hábitos para depois tirar. Então, interessante, né? Muitas das vezes, é muito comum o cliente chegar para mim e dizer, Paulo, meu cachorrinho fez isso de pirraça. Fez xixi no sofá só de ruim. Sendo que, na verdade, não é. Ele fez aquilo ali porque ele não aprendeu que era errado. Então, se ele tivesse aprendido o certo, ele jamais faria o errado. Porque os cães amam fazer o certo. Os cães gostam muito de acertar. É uma espécie que ama agradar os tutores. É mais fácil um cão gostar de agradar uma pessoa do que um próprio humano gostar de agradar uma pessoa. Porque o cão é motivo de prazer. O cão ele trabalha de graça. Né? Nossa, se você me der um sorriso, 2 tapinhas na cabeça e falar com uma voz melosa, eu já fui pago. Né? Você já me remunerou por isso. Então eles gostam muito de agradar. Então quando ele sabe que o correto é aquele caminho, ele acaba andando sempre por aquele caminho. Né? E o interessante, quando o cãozinho entende que está acertando, vou dar um exemplo. O cãozinho aprendeu a fazer xixi no canto certo. Quando ele entende que aquele canto é o correto, que ele ganha o petisco, ele já faz o xixi e já corre balançando o rabinho toda lá e diz, olha, você está vendo? Você está vendo? Eu acertei, você viu? Me dá aquele negocinho lá. Entendeu? Então, isso é muito importante. O cão entender o caminho certo. Então, aí entra a parte preventiva do comportamento animal, que é uma parte muito agradável. Eu me divirto fazendo isso, não preciso eu dizer aqui. Eu amo o meu trabalho, como sei, né, como sei também da sua responsabilidade, do seu amor pelo seu trabalho aí, e de muitos outros profissionais também que têm um carinho, né, pela espécie canina, pelos felinos, por todos os outros, pelos animais, que são animais além de indefeso e que gostam de transmitir bastante amor. Né? Então, eu aconselho leva no veterinário, voltou do veterinário, é onde a gente começa alguns truquezinhos, algumas dicasinhas dentro de casa, né? Preparar um ambiente, assim sucessivamente.
Tá, legal. Então, assim, é interessante realmente isso daí que você está falando, né? A ida, né? Assim que a gente recebe o cãozinho no veterinário, né? É a mesma coisa, né? Que um pai, né? E uma mãe levam o bebê no início a um médico, Com né? certeza. Para saber da saúde, para pegar orientações a respeito de vacinação, de vermifugação, né, de segurança, quando está apto para sair, já aproveita para fazer aquela primeira inspeção, já pesa, né, e já querendo ou não, já faz aquela primeira avaliação. Então, olha só, pessoal, que dica interessante, tá? E é verdade, é isso aí. É Tá? muito Então, verdade. assim que você recebe o seu cão, seu cãozinho, você tem que levar no médico veterinário. Isso daí é importante, né? Até mesmo Inclu- porque a maioria das vezes que você, né, da onde você adquire, né, você tem um período de garantia, né, de certa forma. Claro que você acabou de receber, já teve amor, mas algumas coisas seria bom, né, ver bem direitinho o contrato, porque talvez é interessante, talvez o veterinário encontre alguma coisa que seria interessante conversar com o criador, ver aquilo ali. Então é bem importante, né? Aí Bem levou lá importante. então no veterinário, pegou as informações, né? Falou sobre quando vai ser a próxima vacina, falou dessas informações que serão importantes, né? E foi para casa, tá? E aí, Paulo, como que é? Chegou em casa, o que fazer? Pronto. Inclusive, bem rapidinho, doutor. Por que que eu falo muito para todos os meus clientes a respeito do veterinário? Porque um cão que não está saudável no seu estado, seu pleno estado de saúde, ele nem pode começar o treinamento, né? Existe-se um mito, nós até falamos isso aí na live passada, existe um mito que os cães devem começar o treinamento a partir de 6 meses. E isso é, entre aspas, um crime. É como você pegar uma criança com 12, 14 anos de idade e dizer, pronto, agora eu vou lhe matricular no Infantil 2. E a criança vai começar lá no Infantil 2, depois Infantil 3, no Infantil 4 vai começar a ler, entendeu? Então, o cãozinho, quando ele já tem 6 meses, ele já viveu muita coisa. Então, o correto seria iniciar um treinamento no dia que o cão chega em casa. Esse seria o mais importante. Mas, para isso, eu quero frisar aqui mais uma vez, ele precisa estar no seu pleno estado de saúde. Então, Aí, é ó, por isso que que eu digo, leva legal, no né? veterinário, voltou no veterinário. Por que que eu digo isso? Já aconteceu eu chegar na casa de um cliente e dizer, Paulo, ele está tentando me morder. Olha, meu cachorro, eu lhe chamei aqui porque ele está tentando me morder. E quando eu vi, o cachorrinho estava com uma almofadinha aqui, ó, comida. Ele tinha tacado a pata em algum canto e estava comida. Eu disse, ele está tentando morder porque ele está sentindo dor. Você não precisa levar ele no veterinário. E depois que sarou, nunca mais ele tentou morder. Entendeu? Então, isso para mim eu vejo como muito importante. Então Tá levou lá no certo. veterinário, o veterinário deu ok, passou o vermifugo, a primeira vacininha, deu ok, foi para casa, aí a gente começa os trabalhos. O que é que eu indico? Assim que o cãozinho chega em casa, o cão hoje ele é um animal doméstico. De onde é que veio isso, né? Antigamente, os índios acampavam, né, viviam em tribos, e os lobos que não conseguiam caçar, os lobos menos caçadores, eles se aproximavam das tendas para comer o alimento que os índios deixavam, a sobra dos alimentos. E eram animais muito ferozes, que muitas das vezes, se desse bobeira, ele matava um humano, ele matava um índio. Então, eles comiam a sobra das comidas até que alguns índios foram fazendo amizade com esses lobos. E esses lobos foram ficando domesticados e foram cruzando com outros lobos, foram aparecendo as espécies, várias espécies como nós temos hoje, e até hoje existem espécies bem parecidas com o lobo, né? Isso fisicamente falando, como husky siberiano, o Akita, o Samoyeda, né? E essas outras raças que são fisicamente, né? Se olhando para um husky siberiano, uma criança vai dizer, olha o lobo, né? O lobo É. ali, entendeu? Tem até um Porque cão agora, eu esqueci o nome da raça dele, mas que ele é quase um lobo, né? É deve uma ser o malamute, raça. não? Oi? Deve ser o malamute, não? Rapaz, eu não sei, eu não me lembro É o direito, mas malamute. ele é cruzamento de um lobo com um cão que virou uma raça, era uma raça bem primitiva, digamos assim, bem
Puxa, tipo o lobo, eu me esqueci, me fugiu aqui a mente. Tem uma raça chamada Malamute do Alasca. Ele é uma raça bem parecida com o lobo, inclusive tem instintos ainda assim, entendeu? Então, Pode ser essa daí. os lobos começaram a se domesticar e hoje são os nossos queridos pets, entendeu? Então, eles ainda têm alguns costumes que os lobos tinham em matilha, né? Então, é muito importante a gente entender. Hoje em dia, os nossos cãezinhos são criados como filhos, alguns dormem no quarto, lá no ar-condicionado, outros dormem na cama. Eu já fui atender um cliente que dormia o marido na cama de solteiro, a esposa numa rede e 4 cães em cima da cama de casal. Então, eles são criados realmente como filhos, eles dominam, né, o lar, dominam o ambiente, mas para eles serem extremamente felizes, eles precisam ter o instinto canino deles. Isso não pode ser retirado. É uma, entre aspas, sem maldade, mas é um pequeno maus tratos a gente forçar o cão a se comportar como humano, porque ele gosta de ser cão. Um detalhe importante, o cão gosta de comer no chão. Quem gosta de prato? Somos nós. Então nós oferecemos a vasilhinha. É lógico que existe cães de grande porte, nós não vamos falar disso aqui, né, hoje, que tem que comer com a cabeça mais elevada, para não dar um problema de torção gástrica, né, animais de grande porte. Mas os cães têm esse costume de gostar de comer no chão, de farejar, de buscar petisquinho por baixo da mesa. Então, chegou em casa, é importante entender que o cão tem alguns instintos caninos. O que é que eu aconselho fazer assim que um cão chega em casa? Escolher um local para ele. A sua casa tem 4, 5, 10 cômodos. É um Walt Disney para ele. Então, é muito grande. Ele vai ter até dificuldade de se adaptar. Então, escolhe um localzinho, de preferência até um local pequeno. Você pode ir aumentando gradativamente, mas escolhe um localzinho pequeno. Por que um local pequeno, Paulo? Quando o cãozinho está sobre a guarda da mãe, a mãe não permite que ele se afaste muito, porque ela tem medo de predadores, né? Ela tem medo que os predadores peguem ele. Inclusive, você que mora em casa, que a cadelinha pariu no quintal, é muito comum um gavião ficar nas plantas esperando a mãe dar uma bobeira para pegar um filhote. Só que a mãe canina, ela é atenta, né? Ela é uma caçadora nata. Ela já viu o gavião antes do gavião perceber. Então, ela briga com os filhotes quando eles se afastam muito. Por quê? Porque ela está defendendo a vida deles. Então, escolhe um localzinho, olha, ele vai ficar aqui, nesse cantinho, tá bom? Escolhe o localzinho, escolhe o local da água, escolhe o localzinho que ele vai fazer o xixizinho dele, as necessidades, o local que ele vai evacuar. De preferência, pelo menos 1 metro a 1,5 metro de distância do local que ele vai comer e beber água. Esse seria o primeiro passo que eu indicaria assim que um cãozinho chega em casa. Limitar o espaço dele, deixar ele lá, mostrar que aquele ambiente é legal. Como é que eu mostro que aquele ambiente é legal, Paulo? Brincando com ele ali dentro. Entendeu? Eu entro dentro do cercadinho dele, se for um cercadinho, brinco com ele. Então o tamanho da área tem que ser mais ou menos assim, o ideal varia de acordo com o porte, mas mais ou menos qual o tamanho, Paulo? Digamos esse cercadinho, eu chamo de berçário. Berçário, legal. Esse cercadinho que você fala, eu gosto de me referir como berçário. Gostei do nome, berçário. Qual o tamanho, mais ou menos? Pronto, um cãozinho, digamos, um cãozinho de pequeno porte, vou dar um exemplo, um cãozinho como um Spitz alemão, um Shih Tzu, um Yorkshire, essas raças mais ou menos entre 4 a 8 quilos na fase adulta, eu indicaria inicialmente começar no máximo com um espacinho de 2 metros por 2 metros. No máximo, entendeu? Vai lá, bota o berçáriozinho, prende na parede com algum tipo de presilhazinha, ou o próprio berçário, às vezes, ele vem assim em forma de círculo, né? Você fecha, compra mais gradezinhas até para não ficar tão curto. Inclusive, ficar muito pequeno também é um problema. Tem que ser um espaço pequeno, mas não é uma caixa de transporte. Você não vai criar o cachorro num localzinho desse tamanho, né? Isso é bem no comecinho, né, Paulo? Quando ele tem ali seus 65, 70 dias, por aí, pronto, né? É assim que chega. Chegou em casa, o correto é, antes que ele chegar, olha, vamos trazer um pouco para a nossa vida. O casal tá lá, a esposa tá grávida, com 9 meses, o neném nasceu, ela liga pro marido, ei, nasceu, tá de alta, vai comprar um berço?
Não, o berço já está lá esperando o neném, entendeu? O quarto já está preparadinho, já está lá a rosinha, o azul. Eles já pensaram, a criança já tem nome desde o começo. Então é importante nós termos esse cuidado com o nosso cãozinho, entendeu? Ele está indo para casa, ele ainda não chegou em casa, mas o ambientezinho dele já está preparado. Eu estou É, pronto para receber o isso meu daí, filhote. Paulo, é muito raro de acontecer, tá? Geralmente, tá, o mais comum é a pessoa quando vai adquirir o cão, né? Aí sim que ela vai comprar as coisas, entendeu? Na mesma hora que ela pega, né? Ela compra o cãozinho e vai depois comprar geralmente as coisas, acaba indo no primeiro pet shop que viu pela frente ali, né? Se depara com um vendedor que não conhece, que não foi uma indicação, não teve uma referência antes e muitas vezes acaba, né, eu vejo isso daí, acaba adquirindo coisas que não deveria, que não tinha necessidade, ou faltou algumas coisas importantes, isso é bem comum, né? É verdade. Inclusive, infelizmente, graças a Deus que hoje é a minoria, porque hoje os pet shops estão sendo mais rígidos, né? Mas há 10 anos atrás, eu já cheguei na casa de cliente, que era o primeiro dia que o filhotinho tinha chegado lá, e assim, ó, o vendedor passou esse patê aqui, passou esse outro patê aqui, passou esse outro aqui, passou essa bisnaga de queijo, e disse que eu desse isso aqui. Eu digo, rapaz, vai durar até amanhã, vai dar uma gastroenterite tão grande nele que amanhã você perdeu seu filhote. Nem o vendedor, infelizmente, só interessado em vender, 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 vender. E então isso é muito importante, tomar esse cuidado aí antes, se possível for, né? Pesquisar um pouquinho, meu cãozinho, Programar, né, direitinho. né? Meu cãozinho está indo para casa e agora? O que é que eu devo, o que é que eu devo fazer? Como preparar o ambiente? Inclusive, uma vez rapidinho, eu peguei uma cliente, ela me ligou e disse assim, Paulo, daqui a 30 dias eu estou recebendo o meu filhote. Falou até o nome do filhote, né? Disse assim, eu estou recebendo o meu filhotinho, eu já preparei aqui o ambiente dele, eu já queria deixar agendado com você para daqui a 30 dias, pode ser? Então, achei isso muito bacana da parte dela, entendeu? É, Infelizmente, o Brasil, né, ainda não tem essa cultura. Eu espero que a gente chegue até lá, como nos países mais desenvolvidos. E eu espero que um dia o Brasil seja esse país, né, que realmente cuida dos animais da maneira que eles devem ser cuidados. A maioria é por falta de conhecimento, né? É lógico, assim, 90% é por falta de conhecimento. Mas tá, infelizmente ainda tem aqueles 10% que sabe, mas não beleza. faz. Paulo, aí assim, um cão de porte maior, né, que tem um porte maior, um Golden, um filhote de Golden. Tem O mudo alguma aqui. dica? Eu percebo muitas pessoas comentando, mas Paulo, o Golden, entendeu? Logo, logo ele já está destruindo o cercadinho, ele já derruba, não tem aonde colocar. Poderia indicar, por exemplo, para um Golden, logo daqui a pouco, ele acabou saindo, né? Aconteceu alguma coisa aqui que ele saiu do ar, né? Vamos ver se ele volta, né? Mas isso daí é uma coisa que eu me deparo demais. O Golden, e aí? Fica num cercadinho e derruba o cercado, né? Então seria interessante ele falar um pouquinho disso daí também. Pronto, vai lá. Vamos retornar aqui com ele. Pronto. Voltou, Paulo? Tá aí Não, na área? eu acho que meu telefone tocou e depois que eu recusei ficou mudo. Tá. Não, Vou tranquilo. falar Mas isso. e aí, Paulo, com relação ao Golden, como é que a gente faria, entendeu? Que é um porte maior, logo está derrubando o cercadinho. Ele pode ficar num quarto, colocar aquela cancelinha, aquele portão, como é que é? Pode. Eu ainda indico, doutor Rafael, a questão do Golden, né? Eu ainda indico que. Tá me ouvindo direitinho? Estão insistindo aí, tá? Tô te ouvindo. Pode falar, Paulo. Tá ouvindo, né? Tô ouvindo, tá perfeito. Pode falar. Pronto. O meu aqui Vai lá. ficou mudo aqui, mas tá ouvindo, Não, eu não, vou você tá me continuar falando. Daqui a escutando? pouco volta. Você tá me escutando? Entendeu? Então, o Golden. Tá beleza o áudio, não tá? Pronto. O Golden, que é um cãozinho maior, mesmo assim eu indico ele ficar no cercadinho nos primeiros dias, pelo menos nos 3 primeiros dias. Nos 3 primeiros dias ele não vai nem tentar derrubar aquele cercadinho, certo? Coloca lá um espacinho, pode ser um espacinho de 2 metros por 2 metros. Eu não aconselho, vou dar um exemplo. Digamos que o quarto tem 4 por 4, 16 metros quadrados.
eu não aconselho que o cãozinho já fique logo naquele espaço. Por quê? Primeiro, ele vai ter muita dificuldade de acertar as necessidades dele. Ele vai ter muita dificuldade de acertar o xixi e o cocô no localzinho, porque é um espaço muito amplo. A não ser que a gente preencha o campo todo, né? Preencha o espaço todo com tapetinho Não, eu estou higiênico. dizendo assim, Paulo, mas no começo, quando ele é novinho, Tá 2 meses, ok, completamente mudo para mim. é o mesmo caso do Shih Tzuzinho que é filhote. Mas e aquele Golden que já está aí com seus 4 meses? Então, vamos ver, estão tentando ligar para ele insistentemente, e parece que quando liga para ele, entendeu, está atrapalhando. Realmente, não sei nem como fazer para... Até se fosse meu caso, né? Como é que faz, né? Vamos ver agora. Voltou? Pronto, Pronto. voltou. Paulo, então assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, aquele Golden, que já tá, porque assim, no começo, quando ele tem 2 meses, qualquer um é pequenininho, cercadinho, vai segurar qualquer um. Mas com quanto tempo, tá? Porque daqui a pouco um Golden já vai estar arrebentando o cercadinho, ele não vai ficar Pronto. lá. Como é que é? Pronto. Com quanto tempo tira? O que que faz? O que é que eu aconselho? Geralmente, para o cãozinho se adaptar, são em média 72 horas. Alguns vão se adaptar antes, outros vão se adaptar um pouquinho depois, mas a média é 72 horas que o cãozinho se adapta com o novo ambiente. Então, o que é que eu aconselho? O cãozinho chegou, um Golden, que é um animal grande, que inclusive é um animal grande que é muito criado em apartamento também, né? Mas ele chegou. Limita o espacinho dele. Digamos que o quarto tem 16 metros quadrados. 4 por 4 metros por 4 metros. Então, limita uma parte, digamos, um quarto do quarto, entendeu? Divide lá, faz uma divisóriazinha e deixa ele durante 3 dias. Com 3 dias, ainda não oferece o quarto todo. Se possível, oferece a metade do quarto. Oferece a metade do quarto. Afasta um pouquinho mais o tapete higiênico e deixa sempre uma vasilhinha com água, longe do tapete higiênico. Os cães, por natureza, eles são higiênicos. Então, ele não vai querer fazer a necessidade próximo do tapetinho. Então, após 3 dias, aumenta, dá metade do quarto e deixa ele mais aí uns 5 dias. Totalizou 8 dias, uma semana. E depois, se quiser, pode oferecer o quarto todo. Coloca um portãozinho lá, né? E ele vai ter acesso ao quarto todo. Mas eu nunca aconselho o cãozinho chegou, solta ele no apartamento e vai brincar com ele. É bonitinho, né? É bonitinho você brincar, ver um cachorrinho balançando o rabinho assim que chega, mas esse bonitinho pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento psicológico dele. Então, o correto é realmente ir aos poucos. Então, respondendo aqui, com 8 a 10 dias, pode deixar ele no quarto todo, mas assim que chega, um espacinho de 2 por 2 então é um período curto, né, Paulo? Não é muito tempo, é coisa de 3 dias, 4 dias ali nessa restrição maior e depois já pode ir aumentando o espaço dele aos poucos, né? Com certeza. E um detalhe importante, esses 3 dias que ele está lá, ele não vai ficar só lá. Ele pode sair de lá várias vezes por dia. Ele só precisa entender que é ali o local que ele dorme, é ali o local que ele come, é ali o local que ele faz as necessidades. Inclusive, dessa forma, ele acaba se sentindo mais até confortável, né, Paulo? E aquele cãozinho, Paulo, muita gente chega para mim, né, as pessoas comentam comigo, pô, Rafael, mas o cãozinho começa a latir, ele chora demais. Como é que eu faço? Eu pego ele, entendeu? Porque senão vai atrapalhar os vizinhos, tudo. E aí, que dica que você dá, Paulo, para essa situação aí, que é tão comum, né? É muito comum. Eu costumo dizer, sabe o que, doutor Rafael, para meus clientes? Que eu pergunto se é melhor atrapalhar os vizinhos por 3 dias ou por 16 anos. Nossa, eu falo a mesma coisa. A gente não combinou. Então, eu falo a mesma coisa. No início, o cãozinho tem a dificuldade de se adaptar. Como nós também teríamos. Imagine aí você pegar uma criança de 3 anos e dizer... pronto, hoje você vai morar na casa de outra pessoa. E a criança vai estranhar, vai chorar, isso é normal, o cãozinho também vai fazer isso. Só que o cãozinho, quando é filhote, ele não resiste tanto a esse choro. Por quê? Porque o filhote, quando ele chora, imediatamente ele tem um prêmio. E nesse caso, vou dar um exemplo, Paulo, meu cachorrinho chorou, e eu vou lá e peguei ele no colo porque eu fiquei com pena.
Então, o cãozinho, ele entendeu que o choro dele foi bom para você. Entendeu? Disse assim, olha, ela gostou do meu choro. Gostou tanto que me deu carinho. Eu vou repetir isso várias vezes. Ele vai repetir. Se ele repetir esse choro, se ele conseguir, durante, vou dar um exemplo, 10 vezes ele chorou e colocaram ele no colo, ali pode virar um costume pro resto da vida. Aquele cãozinho vai ter problema se algum dia for precisar viajar e deixar ele no hotelzinho, deixar ele com algum familiar, ou contratar mesmo até uma pessoa, né, às vezes da própria família, para ficar com o cãozinho em casa. Ele não vai querer comer. Por quê? Porque ele não aprendeu na fase da infância que ficar sozinho também é bom. Então isso é muito prejudicial para ele. Então, às vezes, com a intenção de proteger, nós acabamos ferindo. É por isso que é importante saber o que é que nós estamos fazendo. Entendeu? Olha, o cãozinho está lá, Paulo, ele chorou, estou morrendo de pena. Pois se está com pena dele, não tire. Porque ele pode sofrer muito se você tirar ele agora. Então, deixa ele chorar. Ele chorou, digamos ali, 20 minutinhos e se calou por 1 minuto. Esse 1 minuto de silêncio é a hora que a pessoa vai lá, o tutor vai lá, pega ele, coloca no colo, bota no braço, dá beijo, dá petisco, faz festa, faz tudo. E com o tempo ele vai entender o quê? O meu silêncio atrai as pessoas que eu amo. E o meu choro não acontece nada. Melhor ficar chorando e não ver ninguém, ou ficar em silêncio e ver as pessoas que eu amo. Entendeu? O cãozinho ele é Legal. inteligente, ele associa isso. Legal. Boa Entendeu? dica, Paulo. Bem interessante. Exatamente. Tá? Boa. É o que eu comento também com as pessoas. Tá? E é Pronto. pergunta assim, certeira, tá? Todo mundo, tá, que adquire um cãozinho passa por essa situação. Muitos colocam o cãozinho com dó para dormir até no próprio quarto, né? No próprio quarto, né? Deixa lá, então o cãozinho já fica mal acostumado. Depois, quando o tutor tem que sair, ele não aceita, ele lá chora o tempo todo, fica latindo aquele cachorrinho que quando o tutor sai, quando volta, os vizinhos comentam: olha, o cachorro ficou latindo aqui 2, 3 horas seguidas, porque desde o início, né, ele foi, né, ensinado dessa forma de que ficar latindo ele vai chamar, né, o tutor. Paulo, então assim, aquele assunto que você comentou, eu achei bem interessante mais cedo comigo hoje, da questão, né, da socialização do filhotinho, né? Parece que estava comentando que ele tem que, né, conhecer, é importante ele conhecer 100 pessoas ou situações, ou, né, diferentes. Explica como que é isso daí, Paulo, que eu achei bem Com interessante certeza. isso. Pronto. A socialização do cão, às vezes nós dizemos assim, olha, vou levar o meu cachorro na creche, vou levar o meu cachorrinho no parquinho para ele socializar. Ele tem 2 anos. Cães com 2 anos, eles não socializam, eles se adaptam. É diferente. A socialização, ela vai de 0 a 90 dias de vida. De 90 dias de vida até o final da fase da vida dele, ele passa por adaptações. Entendeu? Ninguém diz assim, Paulo, eu moro numa casa e eu vou socializar agora no apartamento. Não, vou me mudar para um apartamento. É uma mudança de vida. Não é uma socialização. Entendeu? Então, a socialização dentro da ciência, dentro da psicologia, ela vai de 0 a 90 dias de vida. Então, nessa fase, o cãozinho precisa conhecer pelo menos 100 situações diferentes, incluindo outros humanos, incluindo outros cães, incluindo gatos, vendedores de picolé. Por que vendedor de picolé? Quando o cãozinho vê aquela pessoa empurrando aquele carrinho, ele acha que aquele carrinho faz parte da pessoa. É uma pessoa bem estranha, né? Uma pessoa em pé com uma coisa pregada na frente. Então aquilo ali é muito estranho. Uma pessoa com sombrinha, um boné, um chapéu grande. Então ele precisa conhecer essas situações. Para quê? Para que ele não desenvolva um problema muito comum na espécie canina. Um problema chamado reatividade. O que é a reatividade? O próprio nome já está dizendo. É reagir a algo. Se é veterinário, vai acontecer muito isso. O cachorrinho vai tomar uma vacina e nada, meu amigo, vou lhe morder. Por quê? Porque ele está reagindo à dor da vacina. A vacina dói, machuca, só que ela é tão benéfica para a saúde do cão que aquela dorzinha que ele sente acaba sendo irrisória.
Então, vale a pena ele sentir aquela dorzinha, entendeu? Então, alguns casos na vida do cão, às vezes eu costumo dizer, como, sem fugir do assunto, chorou um pouquinho, vale a pena ele chorar um pouquinho lá, porque ele está aprendendo pro resto da vida, entendeu? Então, isso eu costumo dizer que amar, às vezes, é sentir dor sem fazer nada. É um ato, é um grande ato de amor, entendeu? Então, essa questão da socialização, ele precisa. Só que ele está passando por uma fase que a imunidade dele é muito baixa, né? Então, eu não seria louco de dizer, olha, pegou o seu cachorrinho lá com 60, 50 dias de vida, coloca ele na coleira e vai passear com ele na rua. A rua é um local que tem muitos vírus, né? Muitas bactérias, ele está correndo risco de vida. Então, coloca o seu cãozinho no braço. Vai com ele para a calçada no primeiro dia, se morar em casa, né? Se morar em apartamento, eu sempre falo calçada porque eu moro em casa. Mora no apartamento, desce lá no parquinho, vai na academia, passeia com ele no colo, deixa ele ver outras pessoas. Então, Não, eu costumo até pode falar. comentar, Paulo, desculpa te interromper, Não, pode tá? Mas falar, tem fica à tudo a vontade. ver com esse assunto aí, que é muito comum, né? Os tutores chegarem para mim, né, e falar, Rafael, meu cachorrinho não tomou as vacinas ainda. Eu não posso ir em lugar nenhum, nem visita estou recebendo. É muito comum isso daí. Aí eu comento, não é bem assim, tá? Eu costumo dizer o quê? Você pode frequentar qualquer ambiente desde que você tenha certeza que ali é um ambiente seguro. Você vai na casa de um amigo seu, você conhece demais, tá? Você confia nesse amigo seu. E ele não tem cachorro, tá? Não frequenta locais tão perigosos, abrigos, lugares assim. É mais ou menos o mesmo risco da sua casa. Pronto, Entendeu? ótimo. Agora sim, tem um amigo seu que não tem cachorro vacinado, que recebeu um filhote também recentemente. É perigoso. Com Né? certeza. E um amigo seu que nem cachorro tem, mas que ele ajuda um abrigo de cães carentes, por exemplo. Você pode levar lá? Não. Então é mais ou menos isso a situação, entendeu? Você pode levar um cãozinho em vários ambientes, desde que seja seguro. Inclusive, é como ainda é um costume de algumas pessoas, principalmente às vezes dos mais antigos, criar um cachorro amarrado numa coleira no quintal que nunca tomou a vacina, não sabe nem o que é. Você mostrar uma seringa para ele com agulha, ele vai querer lamber, porque ele nunca nem viu aquilo. Né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa dizer, Paulo, eu vou levar o cachorro na minha mãe ou na casa da minha sogra. E ela tem um cachorrinho lá que nunca tomou vacina, mas ele é muito saudável. Ele pode estar muito doente, só que o organismo dele não... Né? Ele tem uma imunidade mais alta e ele não vai ter nenhuma reação com a enfermidade que ele tem, com vírus ou alguma coisa. Mas o filhote vai sofrer. Então, o que é que eu digo? Leva ele para vários locais com cuidado, né? Ninguém vai levar no local onde tem outros cães que não são vacinados. Leva no colo, leva no shopping, se possível, leva na praia, dá uma volta de carro, bota ele no carro, dá uma volta na quadra e volta e guarda o carro de novo, para ele se acostumando a andar de carro. Coloca ele no banco de trás, coloca o cinto de segurança, nada de colocar o cachorro no colo, com as patas no volante. Tudo isso cria vício que pode prejudicar ele pro resto da vida. Então, até 90 dias de vida, falando da socialização, o cão precisa conhecer, segundo a ciência, isso aqui não é a minha cabeça, né? Isso aqui são depois de anos e anos de estudo, comprovado que os cães mais sociáveis são aqueles que até 90 dias de vida conheceram vários ambientes, vários locais, até o piso é importante. Pega um EVA, coloca o cão em cima do papel, de uma folha de EVA. Pega um jornal, coloca ele em cima da folha de jornal. Coloca ele em cima de um puff. Coloca ele em cima do seu próprio chinelo. Então ele vai começando a conhecer ambientes e objetos diferentes. Saiu, conhecer pessoas diferentes. Barulho, né? Barulho. Barulho, né? Talvez valha a pena até colocar um som de chuva, de trovão, claro que aos poucos, começar aos poucos, mas até isso, né? Eu faço isso com meus cães. Sabe o que é que eu faço com meus cães? Eu compro aqueles estralinhos, que é aqueles estralos buri que as crianças brincam nas festas juninas. Pronto, eu tenho aqui em casa, eu sempre compro, né? De aqueles ali, de estralar, que
eu jogo perto dos meus cães e depois dou petisco para eles. Eu mostro para eles que fogos é coisa boa, que é para eles não terem medo de fogos na fase adulta. Coloca o som de moto no carro, uma moto, outros cães latindo, gatos miando, entendeu? Então isso é importante. E outro, prêmio, nem que seja um grãozinho de ração. Fogo, petisco. Estralinho buri, petisco, entendeu? Então, inclusive, pego seringa, coloco na boca seca e depois dou petisco. Tudo isso é importante, né? Eu tenho um cãozinho aqui que se eu botar a seringa, ele vem lamber, porque ele aprendeu que após a seringa tem um petisco. Então ele gosta de seringa na boca. Então é importante isso daí acontecer até os 90 dias. Até os 90 dias. Então, olha só, Paulo, pegando aquela informação que a gente estava conversando na primeira live, tá? Que é interessante o cãozinho ficar com os pais até os 60 dias de vida. E que a fase de socialização vai até os 90 dias de vida, o tutor tem um mês para poder fazer tudo isso. Se virar nos 30. Então, isso daí vai a importância de procurar um especialista em comportamento canino no primeiro mês, né, de relação, né, tutor-pet, né, tutor-cãozinho. Né, e já tem várias dicas importantíssimas que você está dando. Né? Muito legal. Inclusive, doutor Rafael, o animalzinho que fica sobre a guarda da mãe e dos irmãozinhos até os 60 dias de vida, ele nem precisa conhecer 100 locais diferentes. Geralmente o que sai com 45 dias de vida, ele precisa. Mas o que sai com 60, se ele conhecer 70 ambientes, porque pessoas... Porque a mãe já ensinou muito, né, Paulo? A mãe já ensinou muita coisa. A mãe ensina muita coisa para o filhote. Muita coisa mesmo, entendeu? Inclusive, ela ensina o filhote até a não morder a gente. Se o filhote morde a teta da mãe, ela morde devagarzinho aqui na nuca dele, dizendo, negócio de morder aqui não, meu amigo. Aqui é para você tomar leite, não é para você morder não. Então, um cãozinho que fica até 60 dias sobre a guarda da mãe, raramente ele vai ficar mordendo as nossas mãos, calcanhar, dedo, braço. Paulo, é muito comum um cliente me ligar, Paulo, socorro. Meu cachorro está extremamente agressivo me atacando. E ele está só brincando de morder, entendeu? Está só brincando de morder. Isso é que a pessoa... Isso é muito comum. E como ele tem aqueles muito dentinhos comum. Bem fininhos, né? Porque é dente de leite ainda, né? Parece uma agulhinha. Ô, Paulo, então assim, falando nesse assunto aí, é bem interessante, porque é muito comum, né? Esse dentinho fininho, né? Quem mais sente incômodo com essas mordidinhas... Isso daí pode causar até traumas na criança. Esses dias eu recebi uma tutora que falou, poxa, Rafael, eu adquiri o cãozinho para o meu filho de 4 anos e ele está com ciúmes, né, do pet, entendeu? Eu estou preocupada, entendeu? Porque, ou às vezes é o contrário, né? O cãozinho está com medo da criança. Eu vejo muitos conflitos de filhotes com... filhotes de cães com filhotes de gente, digamos assim. O que você tem a me dizer, Paulo, dessa aproximação filhotinho com crianças? Tá? Quais os cuidados devemos tomar? Né? Como que seria a melhor forma de aproximar? Olha, o que é que eu costumo fazer, doutor? Às vezes, quando eu percebo que a família me dá uma liberdade maior, logo na primeira visita, eu já falo de cara que 80% do treinamento vai ser para as pessoas e 20% vai ser para o cão. Quando às vezes a pessoa não dá tanta liberdade, eu falo isso da mesma forma, só que de uma forma mais light, né? Digamos assim, olha, vamos fazer uma brincadeirinha. E eu pego o filhotinho, boto um cercadinho de lado e a criança, o filho, fica próximo. Eu disse assim, agora você vai pegar no filhotinho. E ele pega no filhote. Se ele machucar o filhotinho, assim, dá aqui o filhotinho pro tio. E pego e guardo o filhotinho longe dele. E ele fica querendo brincar com o filhotinho. Eu disse assim, olha, brincas, vamos pegar, isso quando a criancinha já entende alguma coisa, né? Vamos pegar, mas sem machucar. E toda vez que ela machuca o filhote, eu tiro o filhote dela e boto no cercado. A criança vai entender que se machucar, ela perde o filhote. E ela quer muito ficar com o filhote. Então ela fica com o filhote no colo sem machucar. Porque ela não quer perder aquele momento, aquele contato de abraçar o filhotinho. Entendeu? Então, aí já vai entrando no treinamento para o cachorro e para a criança. Porque se o cachorrinho, quando é filhote,
Se ele sente algum tipo de dor, tem aquelas criancinhas que brincam mais pesado, né? A gente até brinca, a gente chama de criancinha Felícia, né? Que é aquelas criancinhas que gosta tanto que Principalmente na machuca. idade de 2 anos e meio, porque eu tenho um aqui em Pronto. casa e eu sei como é que é. Tem hora que ele tá empolgado, ele agarra aqui a Amora, que é a nossa gatinha, tudo, os cachorros puxa pelo rabo e ele tem que conversar até ele entender. Então, o que é que eu digo? Se a criança não machucar, ela tem o direito de ficar com o cão. Por que que eu me preocupo muito com isso? O cão, quando ele chega no ambiente, ele está em fase de adaptação, né? Está se adaptando ao novo ambiente, saiu da guarda da mãe, cadê meus irmãos? Nesse instante eu estava brincando com eles, cadê eles? Entendeu? Ou então o simples fato da mudança de ambiente. Foi adquirido num pet shop, estava dormindo, vendo outros cãezinhos pela vitrine, agora não está vendo mais ninguém. Então ele vai sentir algum momento ali. Se uma criança, ou até um próprio adulto, né, sem querer, machucou ele, uma criança apertou o rabinho, ou puxou a orelha, ele vai começar a criar autodefesa. Para mim sobreviver, eu preciso me defender desses ataques. Ele não vai entender como uma brincadeira, ele vai entender como um ataque. É aí onde vão começar as mordidas. Ou por defesa, onde é que acontecem as mordidas nos filhotes? Ou ela acontece por defesa, ou ela acontece por ansiedade, que é o maior dos casos, a ansiedade, acontece por ansiedade, ou acontece pela a coceirinha na gengiva, na fase do nascendo os dentes de leite, ou na fase da troca, que começa após os 3 meses e meio, para os 4 meses, né? A fase da troca de dentes, ou simplesmente porque ele não aprendeu que não poderia morder. Então, o que é que eu sempre indico? Eu gosto muito de observar a natureza. Como é que a natureza ensina? O que é que a natureza faz? Quando um cãozinho está brincando com o outro e um cãozinho morde o outro com mais força, a reação do outro é chorar. E aquele que mordeu mais forte, às vezes para de morder. Por quê? Porque ele entende que pegou pesado. Ele entende que machucou o outro. E quando ele machuca o outro corre, o outro foge. Então ele perdeu a brincadeira. Ele perdeu o direito de brincar com um amiguinho ou com um irmãozinho. Então ele vai entender o quê? Para que a brincadeira continue, eu preciso morder mais leve ou então brincar sem morder. Então o que é que eu faço? O que é que eu aconselho as pessoas fazerem? Se o cachorrinho lhe mordeu, chore. Diga para ele que doeu. Ai! E pare de brincar. Acabou a brincadeira. Olha, não quero mais brincar assim. E sai, se afasta dele. Ou volta ele pro cercadinho. Ou simplesmente dá as costas e sai. 5 minutinhos depois você pode retornar à brincadeira. Mordeu de novo. Ai, dor de novo. E sai de novo. A vida dos cães ela funciona por associação. Quando ele associar que está perdendo a sua presença porque está lhe mordendo, ele diz, tudo bem, vamos brincar, vamos ser felizes, vamos coçar a barriga, mas daqui para frente nada de mordida. Entendeu? Inclusive, esses dias eu até recebi uma mensagem que é muito comum também. É muito comum também isso aí, entendeu? Eu recebi uma mensagem que a pessoa disse, Paulo, eu vi na internet, né? Inclusive tô indo lá, né? Eu vi na internet que quando meu cachorrinho morde, eu dou um brinquedo para ele. Eu fiquei muito feliz pelo fato dela já ter ido pesquisar alguma coisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa pesquisando sobre cuidados pets. Muito feliz mesmo. Eu sei que aquela pessoa é um cliente que eu vou ficar satisfeito de atendê-lo. Tá bom? Então, só que olha só, se o cachorro me mordeu e eu dou um prêmio para ele, ele vai entender que morder é bom. Morder é bacana. Morder gera brinquedo, morder gera petisco. Então, nunca eu posso trocar. O cachorro está me mordendo, dá um brinquedo para ele morder o brinquedo no lugar da sua mão. É bom dar o brinquedo? É. Mas é bom dar o brinquedo antes dele morder. E nunca na hora da mordida. Porque senão ele vai entender como reforço positivo. Premiação por Mordeu, ganha bolinha, ganha o Pronto, pronto. brinquedinho. Então, Vai, o ideal é realmente falar, né, não, ai, não, para, não gostei, tá? E, né, sair, né, de perto, parar a brincadeira, né, eu subir grito no mesmo. sofá onde ele É, não tem acesso, né? eu Isso também. daí. E não Eu faço. recompensá-lo, né? Ô Paulo, esses dias uma tutora comentou comigo também, tá? Ela falou assim, porque a gente não pode brigar com o cãozinho, né? A gente só pode elogiar, parabenizar, dar carinho, tá? E eu, na minha opinião,
eu gosto de, às vezes, falar um não, não pode, né? Desaprovar realmente aquilo que ele está fazendo que não é o certo. O que você acha sobre isso, sua opinião? Pronto, doutor Rafael, inclusive, isso aí foi uma que está chegando, né? Após, nas outras lives, nós vamos abordar, né? Vamos abordar o assunto de cãezinhos mais velhos, cãezinhos jovens, cães na fase adulta, cães idosos, mas como o tema aqui, né, é a parte do filhotinho que chega em casa, que também serve para um cãozinho que já está em casa há um bom tempo com a família, eu acho muito importante o cão ter limites. Vou dar um exemplo. Esses dias eu participei de uma live e às vezes eu sou um pouco polêmico, viu? Quando falo uma coisa que vai ao contrário do que eu tenho certeza, não é do que eu acho, é do que eu tenho certeza, aí eu me meto, meu amigo. Eu não fico calado, não. Eu participei de uma live até Tá de uma grande certo. treinadora e de outro estado, e ela falou justamente isso, que não pode dar bronca, não pode brigar. Aí eu fui e perguntei assim, né, amiga, se você mora numa casa e você abriu o portão automático para tirar o seu carro e o seu canjinho fugiu, o que é que você faz? Já que não pode dar bronca, né? Ela disse, olha, eu corro atrás dele, pego ele no colo, trago para casa e mostro que ficar perto de mim é mais prazeroso. Eu digo, vamos lá. Os cães aprendem por associação, concorda? Ela disse, concordo. Se o seu cão foge e você vai lá fora, pega ele no colo, que já é um grande carinho para o cachorro ficar no colo, dá um petisco e traz ele para casa de volta, não seria prazeroso fugir de novo, não? Seria muito prazeroso. Por quê? Porque eu fujo, tenho um contato com a rua, cheiro forte, ainda ganho um colo e petisco. Nossa, fugir é a coisa melhor do mundo. Eu vou fugir outras vezes, pode ter certeza. Entendeu? Então, eu sou muito a favor de impor limites no cão. Eu uso muito a palavra não no começo. Vou dar um exemplo. Meu cachorrinho está solto aqui. Eu moro em casa, a porta está aberta. Ele tem 7 meses hoje. Eu tenho certeza absoluta que eu inicio essa live aqui 8h30, termino às 9h30 com a porta e o portão da rua aberto e ele não bota nem um focinho lá fora. Ele não vai correr o risco de ser atropelado. Por quê? Porque eu coloquei limites. É muito melhor para mim dar uma bronca no meu cão do que ver ele sendo atropelado. Entendeu? Então, eu dou bronca, inclusive, às vezes, se for necessário, eu uso até um borrifadorzinho com água, né? Põe uma águazinha. Se Não a água machuca. não machuca em nada, o que machuca é o que pode acontecer lá fora. Entendeu? Vou dar um exemplo. Esses dias, eu deixei, antes de ontem, eu deixei meu cãozinho preso por 40 minutos. Por quê? Porque chegou um outro cachorrinho aqui, de uma colega minha, e ele ficou com o cachorrinho quis pular, quis montar nele, né? O cachorrinho quis montar nele. E ele tentou morder o filhotinho. Assim que ele tentou morder, de imediato eu peguei ele e prendi por 40 minutos. Para quê? Para ele entender que se ele morde um coleguinha, ele vai ficar preso. Então isso é uma forma de bronca. Eu prefiro que o meu cachorro fique preso por 40 minutos do que ele ir pro parquinho atacar todo mundo. Então Aí tem que colocar na pega, aí balança. até pode ser perigoso para ele também, né? Vai que morde um cachorro maior, mais, né, grande, sai às vezes sem querer, escapa e morde um cachorro grande que está ali na dele, na intenção de se defender, vai lá e, né, pode até causar um acidente mais sério, né? Com certeza, com toda certeza. Inclusive, né, a respeito. Só voltando um pouquinho, né, falando a respeito das crianças, se o cãozinho entende que aquela criança machuca ele vai entrar em fase de defesa. Então ele vai começar a morder, às vezes até com agressão, vai rosnar, porque ele quer que aquela criança se afaste. Então eu acho muito importante que o cão tenha limites. Paulo, eu morro de medo de jogar um sprayzinho no meu cachorro, eu não tenho coragem. Então deixa ele presinho por 20 minutos, por Busque 25 outras minutos. estratégias, então, né? Com certeza. É como pegar uma criança. Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, certo? Tenho 2 filhos. E o meu filho mais novo tem 6 anos. Inclusive, eu quase me acabo de rir esses dias, dele me imitando. Fique sentado aí. Não se levante. Não se levante. E eu digo para ele, quando ele erra, eu digo, olha, você vai perder alguma coisa. Você vai perder o videogame por um dia. Você vai perder o acesso a telefone.
você vai perder o desenho, você vai ficar sentado sem fazer nada. E Amigo, eles ficar associam. fazendo... Pode falar. Vai falar. Pode falar. Vai Não, falar, pode falar. pô. Eles associam o tom de voz também, os cães, né? Entendeu? Eles sabem. Às vezes eu percebo muito que famílias, por exemplo, às vezes a mamãe, né, a mulher, né, a esposa, tudo tem a voz mais fina, entendeu? Mais suave. Eles não têm mais dificuldade de respeitar do que o homem. Muitas vezes tem uma voz mais grossa, mais forte. Isso tudo Eu faz vou parte, tentar, né, Paulo? eu vou tentar afastar aqui para ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui, ó, rapidinho. Vai lá. Temos 5 minutos Vamos de lá, live ó. ainda. A tonalidade da voz, o meu cachorrinho tá aqui, ó. O que eu falo não é muito importante. Ah, olha, você é bonito, você é feio. Ele não entende a nossa língua. Mas olha como a tonalidade é importante, ó. Menino feio, menino feio, menino feio, menino feio. Agora eu vou dizer assim, ó. Você é muito bonito. Você é muito bonito. Ele saiu. Entendeu? Porque a tonalidade da voz... Adorei aí o é exemplo, extremamente... viu? Ficou muito legal. Pronto. Então é muito importante a Dá um tonalidade petisquinho da voz. depois aí pela participação do Argo aí, o tio vai dar um petisquinho para ele de presente. Legal, legal. Então é muito importante essa tonalidade da voz. Tem pessoas que dizem, neném da mamãe, não faz isso. Ele, eu vou fazer de novo, ela fala melose comigo, entendeu? Então é muito importante, se for dar uma bronquinha, mudar a tonalidade da voz, que ele já costuma A nos ouvir. postura, a expressão facial também, né? Tudo isso, né, Paulo? Corpo, os cães se comunicam através de linguagem corporal, né? Orelha, olhos, entendeu? Então, a nossa postura quer dizer muito para eles. Eles leem a nossa postura. Paulo, só para a gente terminar aqui agora, como é que é? Os cães, eles são mais ativos à noite, né? De dia? Isso daí eles vão acostumando com o nosso círculo. A gente tem 2 minutinhos, assim, você dá para falar rapidinho sobre isso? Pronto, Um pouquinho sobre o comportamento do cão, né? Vou falar bem rápido. Eu me deito por volta de 11 horas e acordo às 6 da manhã. Os meus cães dormem 11 horas e acordam às 6 da manhã. Porque eu adaptei eles a gastar bastante energia de dia e à noite estarem completamente exaustos, cansados. Entendeu? Então, eles se adaptam. Mas, se a gente não fizer essa adaptação, provavelmente ele vai querer ter energia à noite. Vai querer mexer à noite, se levantar pela madrugada, pegar uma meia, roer um móvel. Então, para que isso não aconteça, eu acho muito interessante gastar energia diária do cão. Eu bato muito nessa tecla de gastar energia, porque cães que gastam energia são mais sociáveis, mais felizes e se adaptam ao nosso dia a dia com muita facilidade. São mais relaxados, né? Eles ficam mais... Aqueles cãezinhos que não passeiam, que ficam em casa, né, o dia todo, deitado, eles tendem a ser mais estressados, a ter a imunidade mais comprometida, né? Então é bem interessante, né, isso daí, né, Paulo? Atividade, brincadeiras lúdicas. A gente vai estar falando sobre isso depois. Essa live de hoje foi um pouco mais sobre o início, né, a aproximação, alguns pontos fundamentais para fazer o tutor saber conversar com o cão, né? Como a gente faz, a gente falou muito sobre isso, né? Como a gente se comunicar com o cãozinho, né? Isso daí é bem interessante, é bem importante. Na próxima que vai pegar fogo. Inclusive, a gente pode até marcar uma da gente fazer algumas coisas na prática. Eu fazer algumas coisas na prática. O que fazer com o cão? Olha, faça isso, faça aquilo. Como mover. Combinadíssimo, combinadíssimo. Entendeu? Com certeza, não vão faltar oportunidades. Pode ter certeza disso. O tema hoje foi muito legal, Paulo. Tem um minutinho aqui. Gostaria de te agradecer as pessoas que participaram dessa live. Né? São informações, mais uma vez eu comento, né, sobre que informação é prevenção. Né? Prevenção é informação. Eu queria falar algo muito importante, doutor. Na live passada, eu prometi às pessoas de responder às pessoas que fizeram perguntas. Mas depois que a live fica salva no IGTV, as perguntas somem. Então, se alguém quiser mandar a pergunta no seu privado ou no meu privado, eu vou ter o maior prazer de responder e até gravar um vídeo em cima da dúvida da pessoa. Qual que é o seu Instagram, Paulo? Como é que é, então? Já que, né, Instagram,
Dogs Brasil. Tá aí do ladinho do seu aí em cima Tá aí, tá? da Só a tela. pessoa clicar daqui a pouco, vai lá, tem vários vídeos legais que o Paulo vem fazendo e vocês vão gostar muito. Pessoal, o tempo acabou. Muito obrigado a todos pela participação, pelo carinho.